Pronto, Cláudio. Onze horas 17 minutos, CBN Maringá, primeira edição, nas empresas. Hoje, e eu vou conversar agora sobre medicamentos e antibióticos, principalmente. Qual é a importância do antibiótico e até que ponto ele é usado de forma correta? Meu entrevistado para este tema é o infectologista, o Dr. José Ricardo Colete Dias. Doutor José Ricardo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson, eu que agradeço, sempre um prazer muito grande falar com vocês aqui, o pessoal da CBN. Muitas vezes nós temos, pelo senso comum, a ideia de que as doenças, elas são doenças permanentes, estáticas. A gente fala, por exemplo, gripe. Para nós, gripe é uma coisa só, né? Generaliza muito. Sim. Ou infecções. Contudo, as doenças são específicas e algumas delas são, o que a gente chamaria até de doenças inteligentes. Sim. A gente tem tido riscos para as pessoas, porque às vezes a gente trata as doenças de forma inadequada. Com certeza, você está totalmente correto. A gente está falando de seres vivos também, assim como nós humanos, né? Bactérias, vírus, protozoários, fungos, todos esses agentes estão aí, muitos fazendo bem, outros causando dano para o ser humano, e a gente está ajudando também de alguma forma a eles ficarem mais lesivos à nossa saúde, né? A partir do momento que eu exagero numa conduta no caso usar antimicrobiano, não sendo uma infecção, se eu for falar de antibióticos, né? Antibiótico a gente usa para bactéria, quando eu tenho uma infecção por bactéria. O antibiótico não trata vírus, e esse é um dos principais fatores, um dos principais erros que existem, né, de eu estar tratando uma coriza, o nariz escorrendo, às vezes mesmo aquele nariz amarelado, esverdeado, aquilo não necessariamente é uma infecção bacteriana, que necessitaria de usar antibiótico. E é o que a gente vê com muita frequência, né? E isso vai fortalecendo a bactéria, vai selecionando aquelas cepas mais resistentes. Não é o indivíduo que fica resistente. Às vezes a gente ouve no consultório, doutora, minha filha tá resistente aos antimicrobianos, os antibióticos não funcionam mais. Não é a filha dela que está resistente, é a bactéria que ficou resistente, por eu estar usando ou por uma indicação errada. Indicação errada a gente entende assim, o tempo foi mais do que deveria, a conduta não era aquela, eu poderia ter esperado para observar. Muitas pessoas acham que febre é igual a usar antibiótico. Febre pode ser N causas, inclusive não infecciosas. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque nós não temos mais como tínhamos no começo, na década de 40 do século passado, quando iniciou a produção, foi descoberto, iniciou a produção de antibióticos em massa. Naquela época eu tinha uma bactéria, tinha até resistência, mas não era tanto. Hoje não. Hoje, à medida que a gente identifica bactérias resistentes, agentes resistentes, a gente não tem, nessa mesma medida, produção de novos antimicrobianos para combatê-las. Isso é um problema que antes era restrito ao hospital e hoje está na comunidade. Pessoas que nunca internaram, mas pelo consumo muito exagerado de antibiótico, muitas vezes errado, acaba adquirindo infecções resistentes. Ou seja, o que é uma infecção resistente? Aquele antibiótico que antes funcionaria, destruiria as bactérias comuns para aquela infecção, já não respondem mais. Eu poderia chegar ao ponto, pelo que o senhor está falando, de dizer que, não quero assustar ninguém com isso, teria algumas doenças, eu vou usar um termo talvez até de senso comum, intratáveis? Sim. Não é um senso comum, mas isso é uma realidade triste que a gente está vivendo. Existem muitas doenças intratáveis hoje, que você fica tentando resgatar drogas que são muito tóxicas, drogas de 50 anos, né? Tentando resgatar, fazendo umas condutas mirabolantes, aumentando dose, fazendo antibiótico correr mais tempo, associando drogas, usando probióticos. Isso está chegando a uma situação que, por isso que os governos internacionais, órgãos sanitários estão preocupados. Para você ter uma ideia, a gente não tem tantos dados no Brasil, mas deve estar na mesma situação. Nos Estados Unidos, trabalhos recentes falam que cerca de 2 milhões de pessoas por ano adquirem infecções por bactérias multiresistentes. O que são bactérias multiresistentes? São bactérias resistentes a pelo menos 2 classes de drogas, 2, 3 classes de drogas que antes ela era sensível. E dessas pessoas, desses 2 milhões, perto de 30 mil pessoas morrem decorrente dessa infecção intratável.
Então, como é que nós vamos ter no futuro a proliferação desse tipo de problema? Porque se a gente pensar que isso está só no começo, se a gente continuar com essa forma de utilizar o antibiótico, onde que a medicina vai poder conter, controlar ou reduzir esse tipo de caso? Primeiro, a conscientização, né? Não só dos médicos, mas a população também, de que o antibiótico não é a panaceia de todos os... ele não é a cura para todos os males. O antibiótico é muito importante, ele salva vidas. Para mim, ele foi uma das descobertas mais maravilhosas da medicina. Ele ainda tem essa possibilidade, só que se a gente continuar fazendo da forma que está sendo feito, se as pessoas não se conscientizarem dos riscos de se usar, porque a gente está falando só da bactéria resistente, mas tem trabalhos mostrando também que 5 a 6 casos de pacientes que procuram pronto atendimento por algum evento adverso a drogas, um deles é por antibiótico. Né? Hoje tem trabalho de cada 5 pacientes que chegam no pronto atendimento, um deles por algum evento adverso mais sério de medicamento, um deles é decorrente de antibiótico. E na pediatria, na população pediátrica, isso aí aumenta ainda mais. Você poderia dar um exemplo, doutor, só para as pessoas poderem entender, quando a pessoa o senhor detecta que foi por uso de antibiótico, que a pessoa está tendo algum procedimento no pronto atendimento? Por exemplo, são vários os eventos adversos que podem acontecer. Né? Tem as interações medicamentosas, mas às vezes o paciente só tomando um medicamento, uma coisa muito básica. O meu filho é alérgico a antibiótico, ele toma amoxicilina, que é um antibiótico muito usado, e tem diarreia. Diarreia não é uma resistência, não é alergia, é um evento adverso da medicação. Se você faz isso para uma criança muito pequena, desnutrida, ela pode desidratar a ponto de ter que internar. Você pega um idoso, hoje tem tido uns trabalhos, uma preocupação mundial, mas a gente, infelizmente, as pessoas não se atêm muito, idosos tendo problemas graves, às vezes irreversíveis, com uma classe de medicamentos que é muito usada para infecção urinária, para pneumonia, fazendo lesão de tendão, lesão articular intratável, alteração do nível de consciência. Aí o paciente está lá no hospital, ele está alucinando, mas é velhinho, deve ser a demência, e o paciente cai do leito, interna por uma coisa. Isso pode acontecer em casa, em asilos. Né? Eu posso tomar antibiótico por uma situação e isso pode gerar um efeito em mim em outra? Em outra situação. Além da resistência, que é um problema grave, né, que é um ponto muito grave do uso errado de antibiótico, exagerado, esses eventos adversos às vezes podem ser fatais. Né? Não é uma diarreia, mas choques anafiláticos, que é aquela alergia severa, que o paciente não consegue respirar, tem que parar, tem que tomar adrenalina. Essas diarreias, essa situação dessa classe de antibiótico que está fazendo, é raro, mas se acontece num idoso que tem problemas imunológicos, ele vai ter uma ruptura de tendão de Aquiles ali. Quem que vai operar? Um senhor de 80, 90 anos que está tratando por uma pneumonia. Doutor, eu queria fechar nossa conversa falando então numa dessas pontas. A gente sabe que o paciente é complicado. Muito paciente vai ao médico, ele quer que dê um medicamento para ele. Se o médico fala assim, olha, tenta fazer lá em casa, algum tipo de procedimento sem intervenção com medicamento, ele acha ruim. Mas também tem o outro lado, do médico que acaba dando medicamento para facilitar o atendimento. Então é importante entender, quem vai procurar o médico, de que ele tem que tomar cuidado com o medicamento que é indicado para ele. E às vezes o médico que não indica medicamento não significa que o médico está sendo relapso. Com certeza. O médico, hoje em dia, por causa da globalização, da globalização mesmo do conhecimento, do acesso fácil ao conhecimento, muitas pessoas já chegam com o diagnóstico e já querem que você dê tal coisa e peça tal exames. Né? Então, o médico se sente pressionado também, principalmente em pronto atendimento. Eu sou obrigado a dar antibiótico, se der alguma coisa eu vou ter problemas. Só que isso é um problema maior. Tem vários trabalhos fazendo isso, a gente procura fazer isso aqui também. Você vai atender o teu paciente no consultório, o mais importante é a conversa, a orientação. Se você orienta bem teu paciente, teu filho está com estou falando da pediatria, que a gente está vendo muito gritante isso. Se teu filho está com febre há 2 dias aí, isso pode, uma criança de 2, 3 anos, a principal causa de infecção são causas virais. Existem muitos tipos de vírus, que é aquele paciente com o nariz escorrendo, não está querendo comer. Isso não é imperativo para usar antibiótico. Eu posso orientar. Tem vários trabalhos hoje sendo replicados. O médico fala, você vai sair com uma receita daqui de antibiótico. Se passados 2, 3 dias ele mantiver com febre, é lógico, é uma pessoa que o médico conhece, sabe que a mãe é cuidadosa, o pai. Se tiver essa situação, você não melhorar, aí você considera usar o antibiótico. Mas isso eu posso estar conversando, eu posso pedir um exame antes. Então não é assim, de forma indiscriminada, eu usar antibiótico. Eu tenho que esperar, não é a primeira coriza que eu vou procurar médico para tomar antibiótico. Só para fechar, a gente falou de riscos.
Tem muitos trabalhos hoje se acumulando mesmo de antibióticos sendo usados nos primeiros anos de vida. Crianças que recebem muito antibiótico vão ser adultos com problemas de obesidade, isso já está relatado, problemas de alergia, problemas intestinais, de absorção severos. Então, eu estou agora criando adultos doentes. Se eu não fizer essa conduta, não tiver essa conduta, com uma certa... usar de forma sábia mesmo. Isso parte do médico, principalmente, porque hoje eu preciso ter receita para indicar o antibiótico, né? Mas da pessoa também, de conversar, de cobrar do médico também explicações. É papel do médico orientar também, né? Não é só dar receita. Né? Doutor José Ricardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu quem agradeço. Eu conversei com o infectologista, Dr. José Ricardo Colete Dias. Falamos sobre o uso indiscriminado de antibióticos, que pode, inclusive, agora no final, o Dr. José Ricardo fechou a nossa conversa, gerar uma geração no futuro de pessoas com uma série de problemas porque houve uma administração equivocada de medicamentos. Agora são 11h28.